Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das doutrinas, talvez a mais fascinante e com certeza uma das mais debatidas da teologia cristã, que é o arrebatamento. O que é isso, afinal? Quando poderia acontecer? E mais importante, por que essa ideia é tão central para milhões de pessoas? Bora entender isso juntos. Então, para começar sem rodeios, o que exatamente significa essa palavra arrebatamento quando a gente fala de profecia? Bom, a definição que o material traz, baseada nas Escrituras, é bem direta. Pensa assim: é a crença num momento lá no futuro em que todos os cristãos, tanto os que já morreram quanto os que estiverem vivos, vão ser puxados da terra para encontrar Cristo literalmente nos ares. É uma imagem bem poderosa, né? Ok, agora a gente entra numa parte bem interessante. Vamos dar uma olhada nas várias tentativas que já fizeram para prever o dia exato do arrebatamento. E olha, entender por que todas elas deram errado é a chave para sacar a perspectiva que o nosso material de hoje vai apresentar. E o ponto de partida do nosso material já é um alerta, sabe? Um aviso bem claro, pé atrás com quem marca a data no calendário. A ideia é justamente reconhecer que já teve muita previsão furada no passado, e por isso a abordagem aqui vai ser bem diferente. Olha só esses exemplos do século XX. Cada um com uma matemática profética toda elaborada. Em 81, fizeram uma conta baseada na independência de Israel. Não rolou. Depois, em 92, veio uma interpretação da Coreia do Sul. Também não. E em 2000, um cálculo brasileiro. Mesma coisa. O ponto aqui é claro, todas falharam. E é por isso que o material argumenta que essa busca por um dia específico, bom, já começa errada. Certo. Então, se não dá para confiar em data marcada, como é que se saberia a época? A questão é essa, né? E a resposta que a fonte dá é que a Bíblia não é um calendário. Ela não dá o dia e a hora. Em vez disso, ela daria um conjunto de sinais, sabe? Pistas, para a gente reconhecer a estação do evento. E essa mudança de foco é o pulo do gato. Sai a calculadora, entra a observação. São 6 diretrizes, 6 indicadores. Não é sobre matemática, é sobre perceber um cenário global se formando. Tipo o fim de uma era espiritual e o começo de certos sinais aparecendo no mundo. A mensagem principal, então, é uma só: vigilância. Ficar atento o tempo todo. Beleza, já falamos do quando, ou melhor, de como não saber o quando. Agora vamos mudar a pergunta para por quê. Por que esse evento aconteceria? O material detalha 6 propósitos divinos explicando o que está por trás de tudo isso, teologicamente falando. E esses 6 pontos, olha, eles são o coração da coisa toda. Eles falam de uma transformação completa, sabe? De quem morreu voltando à vida, de quem está vivo tendo o corpo transformado para ser imortal, de finalmente ver a glória de Cristo. Então, o propósito não é só fugir de algo ruim, mas sim passar por uma transição, uma mudança radical para uma nova realidade com Deus. Para explicar essa relação entre Cristo e a igreja, o material usa uma analogia, uma metáfora muito forte, que é a de um casamento. Isso é central para entender a doutrina. E a análise faz um paralelo bem legal com os costumes de casamento da antiguidade. Pensa só, o noivado formal, a celebração cheia de alegria, a festa que durava dias, tudo isso é usado como uma figura de linguagem para descrever essa relação entre Cristo e quem crê nele. E aqui a coisa fica ainda mais profunda. Cada detalhe dessa noiva, que é a igreja, tem um significado. A Virgem pura fala de fidelidade total a Cristo. E a parte de esquecer a casa do Pai? Caramba, isso significa deixar para trás todo o sofrimento da vida aqui na Terra. É uma superação completa. Tá, mas e aí? Se a igreja sai, o que acontece aqui na Terra? Essa é uma pergunta bem complexa. E é agora que a gente vai falar sobre a grande tribulação e as diferentes visões sobre quando o arrebatamento acontece em relação a ela. E esse aqui é um ponto crucial da discussão. O material que a gente está analisando defende uma visão bem específica, a pré-tribulacionista. Ou seja, a igreja seria levada antes desse período de 7 anos de julgamento. E ele rebate as outras ideias. A do arrebatamento parcial, porque dividiria a igreja, que é vista como um corpo só, e a pós-tribulacionista, porque ela confundiria duas coisas diferentes, perseguição que vem do mundo e a ira que vem de Deus. E para a gente fechar, a análise muda o foco de novo. Agora é sobre o significado de tudo isso na prática, no dia a dia de quem acredita. Qual é o impacto de ter essa crença? A conclusão do material é que, para os fiéis, esse evento não é para ser motivo de medo de jeito nenhum. Muito pelo contrário, é visto como uma bendita esperança. Uma expectativa que traz alegria, que conforta, como se fosse o grande final feliz da jornada de fé. Então, no final das contas, esse ponto de vista sobre a profecia não é apresentado como uma ameaça, mas sim como uma promessa.
Tudo depende da perspectiva, né? Para quem acredita nisso, o chamado fim dos tempos, não é o fim de tudo. Na verdade, é só o começo da eternidade, ou uma questão de ponto de vista. Medo ou esperança?